Olá, 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 muito boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Quem tá por aí, vai dando um alô. O pessoal tá entrando. Laurão, grande Lauro, seu cara. Vem pra cá, Lauro. Estamos aqui, Laurão, concorrendo com a Voz do Brasil. É, detalhe que é o detalhe, né, povo? Essa história de tem horas que funciona e tem horas que não funciona. Laurão, não sei como que eu vou te chamar. Você tá me ouvindo aí? Tá por aí? Escreve alguma coisa só para eu saber que você tá me ouvindo, porque eu vi já que você me chamou aqui, mas eu não consigo te aceitar, ó. Escreve aí alguma coisa para eu saber que você tá por aí. Charles, já manda esse aviãozinho aí, chama todo mundo. Manda o dedo no... Magro! Aí, ó. Beleza? Massa. Eu Chegou escuto, chegando. eu, es- eu escuto você falando. Escuta? Então, que Eu bom, escuto. porque eu acho que está com um delay ali do tempo que vocês entram e daí a hora que eu consigo habilitar para chamar vocês, né? Eu acredito que sim. Viu, curiosidade, que horas são aí no teu relógio? Aqui são, é que o meu relógio do celular e do pulso é diferente, aqui já são 7:02. É, o meu também, 7:02. É, No celular, 7:02 19:02. também. Fala, Doido, Eliezer, né? tudo bem? Boa noite, Grande seja bem-vindo. Lisier. Vamos ter uma conversa hoje muito bacana, pessoal. Vão chegando, vai metendo o dedinho no avião aí. Convida o amigo, convida o irmão, a irmã, o vizinho, né? A gente Muito fala, bom. todo mundo que tem uma certa relação com construção ou não diretamente, né? Mas que de alguma forma possa ter interesse por esses 52 encontros que nós vamos fazer. Fala aí, É. ó. Fala que é a abordagem desse tempo aí. Ó que doideira. Como passa rápido e a quantidade de assunto rico que a gente já trouxe, ó. Essa aqui é a live número 12. Nós, então, iniciamos abrindo a caixa preta da construção civil, explicando todo o nosso dinamismo. Já falamos como planejar financeiramente todo o nosso investimento. Já falamos sobre a gestão estratégica, gestão comercial eficiente, previsibilidade moderna no controle e acompanhamento de obra, com a Paula Lunardelli. Gestão no acompanhamento de obras com imagens 360 graus, que é a que a gente usa aí com o pessoal da Constructim. Falamos também sobre Lean Construction, com o Sérgio Kemmer. Como colocar os aprendizados em prática, e aí eu e esta figura ilustre que está nos ouvindo aqui, fizemos um debate, e como que a gente faz para realmente em campo e no escritório a gente colocar tudo isso em funcionamento. A chave nos relacionamentos entre clientes e fornecedores com a Sandra, esta live foi muito boa também. Viabilidade nas estruturas modulares. Por último, na quinta-feira passada, com o Norton, da BioEng, falando sobre o mercado imobiliário da saúde, Medical Center e Hospital e Senior Living. E hoje teremos a grande honra de ter aqui conosco o Charles, da Estilo Projetos, desvendando os projetos complementares. E aí, temos um roadmap até o final do ano gigantesco ainda. Uma lista grande, que essa aqui, daqui a pouco temos que até colocar óculos. Mas tem muita coisa para a gente falar. Não, Sem mais dá uma comentada. delongas. Dá uma Ó, comentada aí, Lauro. Que vamos ainda mais para frente, sim, só ó, para deixar registrado aí. o que a gente vai abordar aqui, ó? A gente vai ter momentos que a gente vai estar falando como se comunicar bem com as pessoas, uma parte de perfil comportamental. A gente vai falar sobre indicadores, como que atingir metas, eficácia no trabalho, recrutamento. A gente vai falar também sobre marketing digital, estruturas de departamentos, os possíveis mercados na construção civil, orçamentos de venda, quais os ERPs que utilizamos, falar sobre visita técnica, planilhas de orçamento, orçamento de custo, celebração, que é importante quando a gente vende, não é, Nilson? A gente fazer todo Exato. esse processo,
A fixação da margem de contribuição, diferença de margem de contribuição e lucro, é muito rico esse assunto. Análise de custo de material e mão de obra, curva 80-20. Os tributos que a gente controla. Na parte da engenharia, a análise de projetos, que a gente vai falar bastante hoje, né? Na parte de cronograma, a gente já abordou no Lean Construction sobre Last Planner, compra de materiais, fornecedores, as logísticas de materiais, os softwares para gestão que utilizamos, os contratos de trabalho, compliance, contratos cliente-fornecedor, formas de contratação, escopos de trabalho, regras e cultura, a documentação de obra. Isso aqui virou é uma obra para fazer a obra. Então, a parte de órgãos públicos, prefeitura, bombeiro, quando tem lá no Rio de Janeiro o GEM, vigilância sanitária, SMOP, energia, saneamento, os entregáveis de obra, ART, seguro de obra, databook, garantias, manuais, atestados, segurança e medicina no trabalho, ASO, NR, PCMAT, PPRA, PCMSO, ordens de serviço, contratos de trabalho, contas a pagar e receber, conceitos da caixa d'água. Hashtag fica a dica. Acompanha a gente que a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Plano financeiro, tipos de documentos, controle de impostos, aprovação de pagamentos, baixa, conciliação, fluxo de caixa, DRE. Meu amigo, vamos falar sobre rentabilidade, atingimento de metas e tem mais coisa vindo por aí. Show. Maravilha. Galera que está chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Josias, mete o dedo nesse avião, convida tudo aquela turma que você sabe que precisa estar ouvindo aí. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, projetos complementares. É delícia, é polêmico, é sucesso, é isso aí. Sandrinha, boa noite, meu amor. Olá, o Douglas está por aí, André Bogado, gente, mete o dedo lá, chama a galera para vir para cá. Eu posso pronunciar errado aqui, mas Schwertner Arquitetura, seja muito bem-vindo. Fernando, Valdes Bonatelli Júnior, seja bem-vindo. E é isso aí, pessoal. Domínico Construções, isso aí, pessoal. Vamos lá. O Charles, ele vai entrar aqui, nós vamos chamar ele. Estamos ansiosos para conversar com ele sobre um tema que a gente, de certa forma, tem um carinho especial, um domínio, porque sem a parte complementar, sem os projetos, a gente não faz obra. Aí, grande Charles, boa noite. E aí, moçada, como é que tá? Grande Charles Borges, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, um prazer estar aí falando desse assunto aí bacana, né? Eu sou suspeito para falar aí, mas vamos em frente, vamos falar sobre isso e dar uma esmiuçada nesse assunto bacana aí. Vamos. Primeiramente, antes de a gente começar a entrar nesse tema, fala um pouquinho de você. Quem é o Charles Borges? Então, eu estou aí no mercado desde 2007, com esse formato do escritório, né, prestando serviços de projetos em quase todas as áreas da engenharia civil. Focado nesse momento em projetos complementares, né? Projeto estrutural, hidráulico, elétrico, fundações, estruturas metálicas, enfim, né? Tudo o que pode fazer com que uma obra ande e seja, né, bem executada, seja, né, feita de forma correta no tocante a projetos, né? Então, estamos aí. É um prazer estar falando com vocês desse assunto aí e poder compartilhar um pouco da nossa história. Maravilha. E você sabe que a gente tem um viés ao projeto. Antigamente, na época, se for resgatar aqui, isso aqui dá outra live, mas na época que eu era motorista ainda, eu já fui estagiário de uma sumidade, que o cara era o rei do projeto estrutural em Curitiba. Muito bom, e sabe quem que é o cara? Nailson Nonato, é o nome do cara. Falava em Nailson,
época lá em 2000, hein, Neilson? 2000, você era autoridade nesse assunto, né? Falava em projeto estrutural, era você, não era? Na parte de projeto estrutural de residência, principalmente, né, de alto padrão, a gente fez muito. Depois partimos para as obras habitação coletiva, edifícios e tal. O Charles, a gente se conheceu nesse período aí, né, Charles? A gente na época trabalhava junto né? Para uma construtora 2006, 2007. Utilizava os nossos trabalhos. E é um tema que é bacana porque, vamos lá, quando eu saí do curso técnico de edificações, eu pensava que nunca na minha vida eu ia trabalhar com projeto estrutural. Eu saí não gostando da disciplina, e daí acabei tendo uma oportunidade de trabalho nessa área, me desenvolvi, acabei me formando depois junto com o Laura em engenharia, a gente fez especialização em estruturas de concreto, e é um tema que, né, linka completamente com a execução da obra. Igual eu falei, não tem obra se não tiver bons projetos complementares, né? E isso aí sempre está dentro de nós, né? Porque quem trabalhou algum momento com projeto e tudo, ama, gosta, conhece de norma, sabe bem, né, de toda a dimensão que as coisas vão. E é legal. Para nós é fascinante isso aí. Então, o Charles é um baita de um parceiro, convidado aí especial. A gente fala o seguinte aqui, pessoal, só para todo mundo se sintonizar. Nós estamos trazendo aqui a realidade do nosso dia a dia, dos nossos negócios, das coisas que acontecem, né? Tem vitórias, tem preparo para isso, tem tempo de estrada, e o Charles é um parceiro antigo aí nosso. Charles, fala para nós aí como que está o movimento dos projetos aí. Você tem trabalhado com toda a cadeia ali, né, dos complementares. Fala um pouquinho aí de como que é atuar em todas essas frentes aí. Sim, é bem legal tocar nesse assunto, porque não é muito falado, né, sobre projetos complementares. É normal se falar do projeto quando o projeto dá errado, mas é pouco falado do projeto de casos de sucesso, né? Eu acho que a nossa parceria aí tem, né, nesse tempo aí tem caminhado para esse lado, graças a Deus, para o lado do sucesso, né? Porque eu vejo que os projetos complementares, eles precisam ser a solução de um problema, né? Quando eu falo problema, eu falo dos desafios da engenharia, né? O projeto complementar tem que vir para trazer solução para alguma coisa. Se ele for simplesmente um papel ali com algumas informações, né, não tem muito sentido de ser. Qualquer um pode pegar um papel e escrever alguma coisa. E pensando nisso, né, como o Nailson falou aí, é um caminho duro, né? Mas um caminho necessário, a gente trilhar esse caminho dos projetos complementares. E na Estilo Engenharia, a gente tem, nos últimos anos, focado em projetos residenciais, né? Trazendo um pouco para a área de residências mesmo, projetos também na área de edificações, como edifícios comerciais, residenciais, e também na área industrial, área corporativa. Então, assim, como a gente atende uma gama grande de áreas aí dentro da construção civil, eu vejo que os projetos complementares ao longo dos anos têm se tornado importantes, né, nessa caminhada de uma obra com padrão de excelência, enfim, né? São diversos obstáculos e é um caminho duro, como eu falei já, mas a gente vai, ao longo do tempo e dos projetos e dos trabalhos apresentados, a gente vai vendo que precisa, né, ter essa evolução constante, como eu disse, para que a gente possa trazer solução para as obras, né? O projeto precisa ter esse dinamismo de enxergar um problema, né, e trazer uma solução. É importante ter esse foco de que o projeto complementar precisa ser uma solução para uma situação, né, que vai
vai te causar um benefício. A obra estando pronta, né, ela vai ser beneficiada com aquele projeto, não simplesmente mais uma etapa ou algo formal só, né, para dizer, não tem um projeto ou não, mas precisa, né, ser desenvolvido e ter esse cuidado de realmente trazer agregar esse valor à obra, né? Então, eu vejo e eu tenho isso no escritório, né, como um princípio de trazer essa solução para problemas do dia a dia de obras e, enfim, né? Excelente. E trazendo isso que você está falando, trazendo de forma, fazendo uma analogia, a gente fala que a obra é muito parecida com uma orquestra, né? Sim. Onde o mestre de obras é quem dá a cadência e o ritmo de obra, e a nossa obrigação é entregar todos os instrumentos muito bem afinados, da melhor perfeição, da melhor qualidade, para que todo aquele processo e os músicos saibam fazer essa maravilha dessa obra. E os projetos complementares é isso que você falou. De nada adianta entregar algo ruim para a obra, para dizer que tem, se aquilo não vai ser utilizado. E aqui, pessoal, como a gente fala o que realmente a gente faz, as nossas obras são muito rápidas mesmo, e os clientes ainda não estão 100% na plataforma BIM. Então, tudo que a gente vai falar aqui, a gente não vai falar de BIM. A gente vai falar tudo no projeto convencional, no AutoCAD, que é uma realidade ainda. Então, a gente não avançou para esse processo, por falta de tempo, da forma que a gente recebe os projetos arquitetônicos. Então, isso aí também, né, Charles? Quando você não tem essa plataforma e você precisa fazer um ajuste imediato, o dinamismo dentro da tua empresa aí tem que ser grande, né? Para atender uma demanda, por exemplo, igual da RCE. Não, exatamente. E é importante que, né, a gente colocar que mesmo não tendo, né, a plataforma BIM, que e eu digo assim, porque hoje no escritório eu trabalho tanto com projetos em BIM quanto projetos convencionais, tradicionais, né, no AutoCAD, como você comentou, né, e outros softwares que ainda não estão nesse nível de detalhamento e de informações. Mesmo não trabalhando ainda em BIM, né, em alguns projetos, mesmo assim, é muito legal da questão de você ter um escritório que forneça todos os projetos, a possibilidade de você sair com os projetos compatibilizados, né? Mesmo assim, causando o menor impacto e problema na obra na questão de ter que ajustar e tomar decisões, né, que poderiam ter sido evitadas numa etapa de projeto. Então, isso é bem interessante da gente colocar, porque muitas vezes as pessoas têm a visão errônea de que o projeto, para ser compatibilizado e para ter um nível aceitável de informações, hoje ele precisa ser em BIM. E não é verdade. Lógico, se você tiver essa possibilidade e, né, o cliente exigir em alguns casos, ou que você possa apresentar essa solução, ótimo, né? É uma solução bem mais completa e te ajuda em outras etapas da obra. Mas é possível você fornecer bons projetos, né? Atender o cliente de uma forma satisfatória, entregando um bom produto final, né? Mesmo com uma plataforma mais simplificada, né? Uma entrada de dados e enfim, um produto final um pouco mais simples, mas não simplista, né? Eu gosto de colocar isso porque, às vezes, as pessoas confundem simplicidade com falta de informação. E não é isso. O projeto pode ser simples, pode ter as informações, né, apresentada de forma não tão complexa e com menos informação, mas as informações importantes e o que é fundamental para a obra vai estar ali. Então, os projetos complementares, eles fazem parte, bem colocado pelo Lauro aí, que todos eles formam uma orquestra, né? Formam um time. Se faltar se você tirar o goleiro, se você tirar o atacante, tirar o lateral, né? O time vai ficar desfalcado e possivelmente não vai ter o desempenho ideal. E com os projetos é a mesma coisa. Às vezes o cliente final, às vezes por ser leigo ou por não ter uma noção tão boa nisso, né, às vezes não entende a importância de um projeto.
né? E a gente coloca que o projeto, os projetos complementares são um investimento na tua obra, não é um custo a mais, não é um gasto simplesmente, né? Ele é um valor que você vai estar investindo para você ter um bom resultado final depois. Então, é mais ou menos essa visão aí que eu tenho, né? E procuro passar no escritório, né? Com essa direção para as coisas, né? Sempre tendo cuidado de ter esse foco. Existe um indicador que o Josias comentou ali, né? Em uma obra rápida, a mudança é quase todo dia. Porque muitas vezes o projeto ele visualiza uma parte, mas realmente lá em campo, né, as decisões e os caminhos que a execução segue, às vezes precisam tomar outras questões, né? Eu vejo que a gente pode ter dois focos nisso, né? O foco de uma obra nova, que você está começando do zero, que é muito mais fácil você ter o projeto sendo seguido na íntegra, assim, o projeto quando é executado, né, quando você faz o projeto pensando numa obra nova, do zero, é uma coisa. Né, o caso de vocês que trabalham com as duas, né, os dois focos aí, mas em grande parte em obra de reforma, né, ou em obra de ampliação, e isso realmente é muito mais dinâmico. E é importante, né, ter essa boa interface da empresa que está executando, né, com o projetista, exatamente por isso, porque às vezes você não pode, né, solicitar alguma alteração em projeto e ter que esperar 2, 3 dias para receber um retorno, né? Às vezes é a decisão na hora, a decisão, né, enfim, naquela etapa importante que se você perder o timing daquilo, você pode, né, causar prejuízo e trazer problemas mais sérios à obra. Então, realmente bem importante isso. Esse dinamismo tem a ver com o tipo de obra também que você está executando, né? Aí você chegou no ponto que eu queria comentar. Alterações que são feitas na fase de projeto, que ainda não foram para execução, elas têm um custo muito pequeno. É 1% do que é todo o custo envolvido. Alterações durante a execução, elas ficam... A gente já tirou parâmetro nosso aqui, inclusive, de quanto que custa estar indo por um caminho e precisar corrigir ele lá por conta de alterações de projeto. Elas custam de 20% a 40% a mais no processo de execução, se a alteração precisa ser feita. E se ela for feita depois de executada, tiver que desfazer para fazer de novo, é 80% a mais, né, no custo. Então, isso é uma questão que quando a gente tem uma linha bem certa de projeto e de execução, todos ganham. E o Lauro, né, é campeão em olhar as coisas de um outro ângulo aí, e tem proposto algumas reengenharia em projetos que a gente tem recebido, porque o que a gente percebe também, Charles, existe uma confecção de solução para a obra, igual você falou, o projeto complementar ele está para resolver um problema. O problema o que é? O problema é a volumetria, vamos supor, né, arquitetônica, a volumetria da obra. E o projeto tem várias soluções que ele pode dar, indo para a linha da estrutura. A gente tem a estrutura, falamos aqui na semana passada, da pré-moldada, da convencional moldada em loco, da estrutura metálica, tem agora os steel frame, tem o wood frame, tem uma série de coisas. As paredes autoportantes, né, com forma e por aí vai. Só que o que acontece? Queria lembrar um caso que essa mudança na fase de projeto para nós foi o ponto de inflexão nosso na execução de uma obra aqui perto de São José dos Pinhais, na Avenida das Torres ali, aonde a proposta era uma volumetria de concreto super pesada, onerosa, difícil de executar, demandando uma mão de obra gigantesca, e quando vocês conversaram aí, vocês mudaram para uma metálica que foi assim, né, a nível de custo é outra questão, não quero entrar na solução do custo aqui, mas depois vocês comentam, mas foi a virada de chave ali para aquela obra, né? É bem interessante, porque isso que eu ia falar, né? Tem os dois lados de você tomar decisões durante o processo executivo, né?
Uma delas pode te causar problemas, né? Como você mesmo falou, às vezes, né, um acréscimo de custo, de tempo, enfim. Mas tem o outro lado disso, que é de repente você conseguir, durante o processo, chegar numa solução que vai te ser melhor, né? Uma coisa é, de repente, você estar fazendo ter executado um projeto, ter feito o projeto, e na hora da execução da obra, você perceber e falar, poxa, né? Mas aqui, se eu tivesse tomado outro caminho, eu teria economizado em material, teria economizado no processo, tudo. Essa é uma decisão que, na maioria das vezes, é desfavorável e acaba, né, tendo esse retrabalho e esse custo que você comentou. Mas em outras situações, né, às vezes você, durante a obra, às vezes, né, aconteceu a gente com outro cliente de estar fazendo um projeto e estar previsto um reforço metálico lá, por exemplo, né, da estrutura, que a gente pensava que ia ser de um jeito, tinha projetado daquele jeito, proposto, e aí quando foi executar, tiraram o forro da obra lá e viram que o processo era muito mais simples. E a gente ajustou isso de um dia para o outro, praticamente, e isso deu uma economia lá de quase, eu acho que foi em torno de 15%, porque não pôde reduzir a estrutura metálica, enfim, né? Então é um caso de uma solução que durante a obra, né, foi ajustado e conseguimos, né, chegar numa solução que foi melhor para a obra, melhor para o cliente que economizou, enfim. Então tem os dois lados da moeda, né? Da gente conseguir avaliar em parceria, né, com o executor ou quem está participando do processo, né? E esse olhar é muito melhor quando você tem mais mãos envolvidas, né? Mais olhos envolvidos no processo, porque realmente, às vezes, um ajuste aqui, um ajuste ali, faz com que você tenha um resultado final melhor. Mas, né, aí, vocês que trabalham, né, na execução, né, entendem bem disso, que dependendo do volume, do porte dessas modificações de projeto no decorrer da obra, né, elas podem ser benéficas ou não, mas, né, o dinamismo e são as peculiaridades de cada obra, né, nessa questão. Né? Não se pode ter assim, uma opinião formada imutável sobre isso, né? Tem que sempre estar aberto a esse dinamismo da obra. E tem que acreditar e o que eu ia falar, tem que acreditar nos parceiros, né? Claro. Esse exemplo que o Nailson trouxe aqui dessa obra, o que acontece? Nós tínhamos, pelo cliente, uma informação fechada, onde a gente fez a tal da reengenharia, e foi sucesso, porque o que a gente entende, pessoal? Obra, a moeda de uma obra é o tempo, não adianta. Você vai ter o teu custo financeiro sobre determinadas coisas, mas o tempo. Quanto mais a gente conseguir reduzir esse tempo, eu tenho algumas convicções aqui de controles, aí o Nailson sabe bem como que a gente controla, e o tempo ele diz muita coisa. Então, muitas vezes até o custo ele se torna muito mais caro para essas soluções que a gente toma, só que é um custo pontual. E o custo indireto de uma obra, cara, é infinitamente suprimido quando a gente reduz o tempo de execução. Aquela obra lá, se a gente fosse fazer aquela concepção que o cliente tinha proposto, Nilson, a gente estaria até lá hoje, se duvidar. Era muito concreto, eu não lembro dos números. É um volume de gente mobilizado muito grande para fazer uma estrutura, né, de concreto. Hoje, uma estrutura metálica está proporcionando um desempenho similar. O custo é mais alto, não tem dúvida, só que no indireto as coisas se equivalem, né, bem trabalhadinho. E é isso aí, imagine, além da logística, né? É caminhão de concreto entrando e saindo, vizinho sendo incomodado, a rua, a logística, né? Então, era muito... O Josias participou. E essa obra, a gente fez uma mudança lá, Charles, vem aqui, levamos você amarrado na obra lá, falou, cara, você não sai daqui enquanto não der a solução. E até tem um linguajar de obra, né? A gente fez uma brincadeira com o Ricardo lá, que era o nosso parceiro que estava executando a parte metálica. A gente fez um vídeo lá e mostrou, falou, e agora essa serpela dessa viga aqui, aquela viga metálica de 20 metros substituída, e você fazendo o projeto correndo.
Ali também é uma parceria grande. E é legal isso que vocês falaram aí, né? De ter esse ouvido, né, para as coisas que estão acontecendo na obra, né? Eu estou na frente do computador, eu sei a teoria, eu sei, né, o que pode e o que não pode, mas muitas vezes, né, essa foi de uma conversa, né, com o Ricardo mesmo lá, e falando, não, e se de repente a gente fizer assim, dessa forma, utilizar essa solução, não sei o quê, aí vim para o computador, modelei, ok, pode ser, dá certo, vai isso para a obra e ok, entendeu? Então, às vezes, Show. você está, né, com uma solução, às vezes, um pouco mais engessada na cabeça, e a pessoa que está lá na obra executando tem a experiência dela, muitas vezes não tem a noção do teórico, né, para dizer se dá certo ou não dá, e daí aí a gente, né, como projetista, entra no circuito e avalia aquilo, tá, não dá, pode ser parcialmente, como você sugeriu, altera aqui, altera ali, resolve e, né, executa. Então, é bem bacana isso, porque, né, muitas vezes o próprio projetista, o próprio executor, às vezes não gosta muito, né, dessa, entre aspas, intromissão de outro vir dar palpite no teu trabalho, ou né, querer ouvir alguma coisa do que você tem de sugestão ou não, mas é muito importante, né? E você, como profissional, você tem o dever de habilitar o filtro, né? De saber o que realmente é viável e não é, e daí, a partir disso, você implementa isso ou não no projeto. E o sucesso do projeto está exatamente nisso, de você entender a demanda, a necessidade, e você ter um leque de opções, né, para poder aplicar algumas soluções, algumas ferramentas, né, ali, e chegar no melhor resultado, né, no final. Olá, pessoal que está chegando agora, só para atualizar vocês, nós estamos falando com o Charles Borges, a gente está falando sobre projetos complementares, desvendando o que tem realmente por trás dos projetos complementares, o que tem entre projetos complementares e execução, a interdependência, né, das duas áreas. O projetos complementares fica no meio entre satisfazer a vontade do arquiteto e satisfazer a vontade do construtor. Então, nós já estivemos nessa posição, sabemos bem do que o Charles passa, as demandas que a gente passa para ele são demandas desafiadoras, geralmente, né? Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, projetos complementares, estrutural, elétrico, hidráulico, prevenção de incêndio, está aí, né, o profissional que sabe de todas as respostas aí, já tem alguns anos, né, comendo norma e dormindo com a norma na cabeceira da cama lá. Charles, na época que a gente mexia com o projeto aí, sempre uma preocupação era fazer algo enxuto. E eu sempre falei, cara, se você quer ser um bom projetista e tiver uma oportunidade algum dia de projetar a tua própria casa, você vai entender o que um cliente deseja, porque você vai cuidar do dinheiro como ninguém, você vai tentar dar a melhor solução. Quando você for fazer uma marcação de pontos elétricos, por exemplo, você vai cuidar se ela não está atrás de um armário, se ela não está, né? Então, tudo isso aí é desempenho, tudo isso aí é atendimento, né, a normas, é atendimento ao cliente, é satisfação, é facilidade de quem vai executar, porque a gente tem que tentar pensar antes por todo mundo para que só chegue lá na hora e execute. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: no desenvolvimento de projetos, você tem alguns indicadores assim de consumo de material, quando você chega e fecha o projeto, fala, pô, esse aqui ficou tanto de material assim, ficou tanto assado, está dentro, está no equilíbrio, como que é isso aí? Tem sim. Na verdade, isso, né, nesses 15 anos aí de caminhada com projetos complementares, a gente vai estabelecendo alguns, como você falou, alguns parâmetros, alguns critérios, né, que são importantes. Logicamente, isso tem muitas variáveis, né? Não tem como eu te dizer, o ideal é 50 quilos de aço por metro cúbico de concreto. Isso, infelizmente, não funciona. Seria muito fácil, né? Tanto para quem projeta, quanto para quem orça, para quem executa, se existisse um número mágico. A gente tenta sempre fazer, eu até brinco com os clientes e, enfim, né, com quem me contrata, falo, olha, eu
eu não tenho ações da Gerdau, eu não tenho ações da Aço Minas para querer que a tua obra tenha, né, 1.000, 2.000 quilos a mais de aço. Eu não tem porquê isso, né? De eu querer ganhar em cima do aço, do concreto, né? Enfim, da Votorantim. Até poderia, né, estar ganhando um pouco nisso, mas realmente não é a minha praia de investimento em ações. Então, eu brinco com os clientes e com as empresas que me contratam que, assim, uma certeza eles podem ter, que eu sempre vou querer fazer, né, o projeto atendendo às normas dentro do que for mais econômico para o cliente e enfim, para quem está contratando o meu serviço, né? Então, o projeto estrutural, que tem um custo, né, considerável dentro de um valor global da obra, né, estrutural e fundação, logicamente, sempre se tem um cuidado a mais nisso, né, e do nosso histórico de estrutural aí, né, Wilson, né, você lembra que a gente tinha planilhas que, enfim, né, te diziam se a obra estava dando lucro no estrutural ou não estava, enfim, né. Mas, enfim, né, mais do que isso a questão do bom senso mesmo, aplicado em todos os projetos. Como eu disse, o estrutural e fundação acabam tendo uma relevância um pouco maior, né, porque as pessoas, principalmente na época que a gente está com o valor do aço como está, e enfim, mas em tudo. A gente tem essa preocupação quando a gente não tem os projetos vindo já de um escritório de arquitetura ou enfim, né, já com as marcações dos pontos já, né, em cima de um mobiliário, de alguma coisa assim, que já facilita muito, porque daí você já está mais direcionado com a necessidade do cliente, né, então você já sabe que, eu preciso de uma tomada aqui, eu preciso, enfim, de uma iluminação de tal jeito aqui, você já acaba projetando em cima dessa demanda, então é relativamente mais fácil isso. Mas quando não se tem isso, a gente tem 2 critérios, né, o primeiro deles é atender o que uma norma ou uma orientação da boa prática da engenharia te dá para você desenvolver um projeto elétrico, hidráulico, enfim, né? Projeto de bombeiro, por exemplo, não tem muito isso, que é a norma do bombeiro, você lê lá, né, quantos extintores precisa por metro quadrado, a distância, não sei o quê, e projeta, né, eu acho que um dos projetos que você menos tem, né, desperdício e, enfim, obra, porque a norma, atendeu a norma, você tá garantido nisso. Mas o restante, hidráulico, elétrico, telefonia, lógica, essas coisas, tem um pouco do bom senso também, quando não se tem essa demanda do cliente já bem definida. E estrutural e fundação, alguns critérios, né, assim que você começa a projetar e lançar o modelo estrutural, já tendo alguns desses cuidados para que logicamente, você tenha o menos possível de retrabalho e, enfim, né, tenha que ficar ajustando muito o projeto depois por conta desse desperdício ou dessa falta de cuidado inicial nesses parâmetros. Então, tem sim, para obras residenciais, para obras comerciais, para obras, né, até uma determinada área, enfim, né, a gente tem alguns cuidados aqui que é sempre bem-vindo, mas tem as suas particularidades, né, obras com grandes vãos, com grandes detalhes, né, ou detalhes diferentes arquitetônicos, que daí foge um pouco desses critérios, mas normalmente a gente segue Hein, Charles? Você sabe que a Dani entrou agora aqui. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Essa semana eu tô perdido, né? Porque minha mulher tá em Maringá, ministrando um curso. E eu sem ela fico... mais triste aí um pouco. Não, eu fico desanimado, fico murcho. E aí, na época que a gente namorava, eu fazia os projetos estruturais pro Nailson. E o Nailson, ele tinha um checklist. Aquele checklist lá tinha quantas? Tinha umas 40 itens, aquele troço. Era umas 2 folhas. A Dani acordava de madrugada e falava, nego, você tá aí ainda, vem pra cama. Eu falei, não, mas não passa o índice aqui, ó, tá dando muito aço por metro cúbico, não tem como, eu preciso ficar mexendo isso aqui, senão daí você vai me matar. A culpa Ele não aceita.
a culpa da discórdia no começo do casamento da Dani e do Lauro é do Nailson, né? O Nailson Então, Mas, ó, ô, Nailson, ó, isso que o Lauro tá falando é doido, cara, porque por questão de perfil, eu e o Lauro somos opostos. Eu consigo ficar na frente do computador fazendo essas análises e tal, e o Lauro é outro perfil, execução, é mais de campo, é mais de pessoas e tal. E, cara, o Laurão conseguiu, meu, fazer. Eu acho que na história da nossa empresa, eu sei que eu já fiz muito projeto, eu já chorei de madrugada por não conseguir terminar um projeto, não conseguir chegar na solução que eu precisava, cara. Isso aí já aconteceu. Mas eu acho que um dos projetos mais complexos, cara, se duvidar, foi o Lauro que fez, que é uma casa no Alphaville, que ela tinha uns vãos gigantes, tinha um monte de parede de concreto, o cara tinha tipo um bunker dentro da casa dele lá. Eu não sei nem como que o sinal de internet ou televisão chega lá hoje em dia dentro daquela gaiola lá. E eram uns beiralzão gigante, umas vigas, uma volumetria toda. Um projeto do Boris, temos que chamar o Boris aqui um dia para conversar. E, o Boris é assim, fera, daí, tem uns projetos legais. Só que aonde que eu quero chegar? Tudo que tem um começo, um meio e um final ali bem determinado, um método para se fazer, né? É possível fazer. Então, mesmo que o profissional ali tenha um perfil diferente de atuação e tal, o Lauro segurava a bronca lá fazendo os projetos. Não, normalmente é assim, né? Difícil, pelo menos aqui no escritório, né? Difícil são os dificilmente chegam projetos simples, né? Que você lança ali a estrutura e, enfim, né? Dá uma semana você está com o projeto finalizado. É difícil, né? Normalmente, como a gente trabalha com arquitetura, né, de residência de alto padrão, tudo, você tem, como o Nailson comentou, né, grandes vãos, grandes desafios arquitetônicos, às vezes né, tem uma arquiteta que eu faço bastante projeto para ela, que se pega a fachada dela, ela tem, né, 4 níveis de laje, e daí da laje saindo um detalhe de uma marquise, de um beiral, não sei o quê, e isso é o legal da engenharia, né, do desafio de você estar, né, assim, tendo que estudar e quebrar a cabeça, né? Como o Nailson falou, eu não cheguei a chorar, mas já fiquei muitas noites aqui, né? Muda aqui, processa a estrutura, inconsistente ainda. Muda aqui uma armadura, não sei o quê, ainda está deformando muito. Então você fica naquilo, né, de tentar chegar na solução, né, boa, que vai te dar uma solução aceitável para a obra, né? Para você poder, muitas vezes, mais do que próprios índices mesmo, né? De você chegar, porque às vezes vai estourar o índice ali, vai pegar uma obra que, né? Tem um super vão lá, às vezes o cliente não quer usar uma proteção, quer tentar numa estrutura tradicional, tudo, vai dar uma viga grande, vai dar uma laje mais armada, enfim. Então, o interessante, o legal da engenharia é exatamente isso, né? Do dinamismo de você conseguir tentar buscar soluções que vão te dar um resultado, né? Uma obra, enfim, uma condição, né, final muito legal e o resultado satisfatório depois, né? E isso que você falou, eu acho que esse é o nosso intuito, né? Como engenheiros, como executores, como querer resolver o problema de alguém. Então você, nesse caso aí, que nem falou da arquiteta, vários níveis de fachada, não sei o quê. Cara, se não tiver no teu DNA, no teu tesão de entregar algo colorido, bem didático, na mão de quem vai executar aquilo, não resolveu nada. Tem que entregar o troço o melhor possível. Acho que essa aí é a grande essência, a grande brincadeira do negócio. O Lauro mandou beijo para Dani, que entrou, e agora eu vou mandar um beijo para minha, que entrou aqui também, né? Aí, viu? De jeito não é nada assim, essas mulheres aí. Não. Eu estaria barrigudo, careca, eu tava ferrado. Não, só não tá careca, né? Vamos focar aqui no negócio. Barrigudo. E o Charles, falando em barrigudo e careca, bem nessa hora que eu queria entrar mesmo. Você já foi confrontado pela tua idade, assim, por estar fazendo o projeto? Quem que é esse cara tão novo, assumindo uma responsabilidade tão grande e tal? Já aconteceu isso com você? Já sim. E é muito engraçado, né? Que assim, eu né, aprendi a
a duras custas aí, enfim, né? Que a gente não sabe de tudo, né? E é muito importante você estar bem embasado, tanto na teoria da engenharia, né? Quanto assessorado por pessoas que saibam mais que você. Né? É muito legal isso, porque isso te desafia também a tentar chegar em outros patamares, né? Então, né, já tive situações em obra que, enfim, eu não sabia responder, eu tive que buscar ajuda, tudo, mas é muito interessante, assim, às vezes da pessoa, né, muitas vezes assim até não chega a questionar, né, muitas vezes publicamente de falar tudo, mas você vê que, né, tem às vezes um receio, né, e aí, graças a Deus, pelos acervos do CREA, né? Que você pode mostrar e comprovar. Um dia eu estava conversando com um cliente, né? E ele falou, mas, né? Enfim, eu vi que você já tem experiência em projeto, tudo e na parte de fiscalização de obra, né? Gestão de projetos, tudo. Eu falei, olha, eu tenho acervado no CREA 80 mil metros quadrados de fiscalização de obra, que eu fiz a fiscalização da reforma do aeroporto Afonso Pena. Daí o cara quase caiu para trás. Você falou, nossa, mas né, você com essa idade, tudo. Eu falei, pois foram 2 anos intensos lá de obra e eu, né, fiz toda a fiscalização da parte de fundação, estrutura de concreto e estrutura metálica. Fiscalizei projeto de cara que foi meu professor na faculdade, que eu, né, que Olha aí, ó, me cobrava e me aplicava a prova lá na Federal, e agora, anos depois, estou eu aqui verificando o projeto desses caras e, né, para mim é uma honra, porque, né, não sou melhor que nenhum deles, mas, assim, né, o que eu digo desse dinamismo da engenharia, de uma hora você estar lá, né, fazendo... Criou a oportunidade, né? Exatamente, isso, a engenharia me criou a oportunidade de eu estar lá, de eu estar, né, vivenciando isso, olhando projetos, né, formidáveis lá, de caras que, né, eu admiro e, enfim, né, são grandes engenheiros aí de tantas áreas, né, de estruturas, de fundação, né, o engenheiro Moacir lá da Technical, e outros tantos, né, que foram meus professores e que estavam envolvidos direto lá na obra, tudo, cara são os papas eu ia pedir pro Pinico pro Silca lá na Procal, que ia pedir Pinico pro Adriano na Flexcom, e assim vai. Mas é exatamente, né? O próprio Moacir, eu tive a oportunidade depois de, né, ele me dá tantos conselhos e tanta ajuda em projetos, né? Os professores lá, que foram, né, meus professores e profissionais lá da Cálculo, né? Enfim, tantos que estão por aí, o pessoal lá da AES e tantas empresas, né, que são, não estão aí um para querer ferrar o outro e puxar o tapete do outro, caras assim que se chega e, né, pede ajuda e pede, né, uma orientação, uma direção, uma luz em alguma coisa, e se vê que os caras fazem assim de bom grado, tudo. Então é muito legal isso, que, né, a engenharia acaba te proporcionando isso e te dando, né, portas abertas aí para você estar nesse ramo aí de grandes gentes, mas nesses 15 anos não foi nenhuma, nem 2 vezes, né? Eu acho que principalmente por estar nessa área de estruturas, né, que é, entre aspas, né, visto como uma área mais séria da engenharia, enfim, né? Então é bem interessante. E outra coisa, né, Charles? Tem que saber exatamente o que está fazendo, né? Quando eu brinquei ali de ser confrontado por conta da idade, é porque nessa disciplina de cálculo estrutural eu comecei muito cedo. Com 18 anos eu já era desenhista, né, do Zé Américo lá, fazendo os projetos para ele. Daí depois eu graduei, quando eu graduei eu já tinha entregue um monte de projetos. E só se falava no meu nome na consultora lá, quando falava de projeto estrutural. Um dia eu estou lá em Londrina, numa reunião, já estou na sala de reunião, o pessoal esperando para começar, e a arquiteta pega e fala, viu, mas e o calculista lá, o Nailson, não vem? Daí ele falou, não, ele está aí, eu era, né, todo timidozinho e tal, quietinho na reunião. Não, Nailson é ele ali, o calculista. Tá louco, pensei que era um velho barrigudo, cabeça branca, esse piá aí que tá fazendo os projetos e tal.
E o que que acontece? Eu lembrei de um assunto aí, quando você falou de responsabilidade, a gente fez uma obra em Erechim, cara, que teve que fazer uma explosão de rocha, teve que cortar nas divisas, teve que fazer uma contenção inteira especial lá para segurar a vizinhança e tal. E hoje, assim, olhando as fotos, eu talvez não teria coragem de passar por tudo aquilo de novo. Só que naquela época ainda estava tudo muito fresco, eu tinha domínio ainda de tudo. Hoje, eu tenho que reconhecer que para passar por um desafio desse de novo, tem que chamar pessoas que estão no dia a dia, estão vendo, né, o que acontece, o que não acontece, porque para dar os problemas em obra é daqui para ali, né? Se não tiver uma base de conhecimento, saber os limites de cada um e saber até onde que pode contar com as outras pessoas, e tem que acreditar, né? O Lauro falou, você fez a viga lá de 20 metros, a gente tem que acreditar que o cálculo está correto, que o dimensionamento foi feito, que a validação lá na modelagem está ok, e que a execução, seguindo tudo certinho, não tem problema, né? É bem interessante. Eu aprendi, né, outra lição da engenharia é que a gente não tem a obrigação de saber tudo, né? E eu acho que muitos erros acontecem, enfim, não só na engenharia, né, ou mais assim, trazendo para a nossa área, né, de as pessoas às vezes não saberem dizer não, ou de não assumir os seus limites e acabar se metendo em coisa que não deve, né? Ou, enfim, em coisas que você poderia, né, evitar ou ter até uma solução melhor, enfim. Então, isso eu aprendi com a engenharia. Assim, já vieram me perguntar, você faz tal projeto? Fala, olha, infelizmente eu não faço, né? Até teria tempo, né, hábil, assim, pelo contrato e pelo tipo do projeto, de eu estudar aquilo e, de repente, até, né, já ter um conceito básico e acabar aprendendo aquilo e fazer um projeto. Mas, assim, eu não me senti seguro, né? E muitas vezes eu acho que, né, eu falo por mim, né, por essa caminhada desses anos aí na engenharia, de que, né, eu poderia ter evitado algumas dores de cabeça e algumas preocupações desnecessárias se naquele momento eu soubesse, né, do meu limite, e graças a Deus nada sério e assim, não teve problemas, né, as coisas não aconteceram da pior forma, mas poderia ter tido uma solução melhor para uma obra, ou enfim, né, se tivesse tido essa consciência. E hoje, né, eu tenho essa limitação. Um cliente vem, faz projeto de pré-moldado para minha obra, era até assim, eu já fiz na minha vida, né, mas assim, não era o que eu estou acostumado a fazer e que eu tenho conhecimento. Eu falei para ele, olha, né, infelizmente não posso te atender nisso tudo. E foi interessante porque numa obra depois desse cliente, que ele precisava de concreto moldado em loco, ele veio até mim e ele falou, cara, olha, né, eu tô vindo até você porque, né, eu senti sinceridade em você, assim, você não quis fazer um serviço que não era a tua área, tudo, e depois eu fiz outros 2 ou 3 projetos para esse cliente. Então, assim, é legal a gente ter essa noção, né, de entender o que é isso ou não é, enfim, a gente saber que precisa ter esses limites, né? E isso cria, né, credibilidade. Exatamente. Eu vi algumas coisas acontecer já nesse tempo de construção, que eu sempre, quando eu chego, eu olho com um olhar cuidadoso, né, sempre, porque eu já vi estrutura metálica cair porque o cara dimensionou a cobertura inteira, mas esqueceu de colocar a carga dos dutos e dos equipamentos de ar-condicionado, penduraram tudo lá, deu sobrecarga, cara, auditório grande, entendeu? Milhões de prejuízo, né? Eu já vi pórtico de oitão, assim, de casa, que quando faz o sótão lá, amarra telhado, beiral, não sei o quê, desformarem antes do tempo, não realizarem todas as etapas construtivas e aquilo lá não se sustentar. Então, tem que ter, inclusive, essa visão do negócio. Uma palavra que você falou no começo é muito importante. O projeto ele não precisa ser entupido de informação. Ele tem que ter a informação necessária para que a boa execução aconteça. Tem que ter linhas de chamada. A gente fazia
umas nuvenzinhas lá, ponto de atenção, botava em vermelho, botava em destaque, falava, cara, você não tira essa forma depois que você, enquanto você não fizer o outro lado, esse escoramento aqui tem que ficar tanto tempo, isso aqui é dessa forma que executa, leia o negócio das boas práticas, porque precisa, importante, né? A gente tem um consumo de material muito grande na norma, a gente é obrigado a majorar demais por tantas falhas que existem de execução. Se a gente não tivesse tanto problema na execução, nós poderíamos ter um dimensionamento mais enxuto. A nossa norma ela é superdimensionada por conta disso. Assim, eu digo infelizmente, né? Porque realmente infelizmente, e trazendo no que você falou, né? Na questão do desperdício mesmo. Assim, se não fosse isso, eu vejo que muita obra daria problema aí, exatamente por conta disso, né? Porque às vezes tem um cuidado numa etapa, mas não tem outra, às vezes tem um super projeto, mas tem uma mão de obra desqualificada, às vezes é o contrário, né? Um mega profissional lá com muitos anos de estrada aí, executando mais um projeto com pouca informação. Então, né, a norma acaba muitas vezes segurando essa ponta, né? Eu vejo que, né, principalmente de concreto, enfim, né, nessas questões de majoração e coeficiente, né, fator que se aplica aqui e ali, enfim, né, mas faz parte, né, do processo a gente ter esses pontos assim mais críticos para realmente você não depender tanto das variáveis, né, do ser humano, de humor, enfim, né, para executar uma obra, e pega lá de vez em quando uns que, né, não estão bem e acaba fazendo de qualquer jeito, enfim. Então, os projetos complementares, né, acabam que eles, como eu disse lá no começo, eles têm que a função deles é ser uma solução para a obra, você colocando atender bem, né? As informações necessárias, né? Como a gente falou aqui agora de novo, às vezes pega projeto lá que tem toda a informação que você, né, acha que deve ter, e muitas vezes falha num detalhe lá. Não tem uma informação. Eu peguei um projeto uma vez que o cara tinha bloquinhos para todas as coisas, instalação de vaso sanitário, instalação de não sei o que lá, aí pegou uma informação lá que o cara não tinha colocado em planta, qual era o tipo e o tamanho dos registros que usava. Então, né, acaba perdendo tempo e informação desnecessária, e um item ou outro, pegou um projeto lá que veio, o cliente não sabia o que fazer porque, né, o projetista tinha colocado um sistema pressurizado de água quente e fria, mas não tinha colocado as características da bomba. Daí o executor foi lá, comprou aquele, achava que dava certo, e não funcionava o sistema, tudo. Então, né, precisa ter esse cuidado, né? Como eu disse, às vezes um projeto simples, mas que tem as informações, né, suficientes, ele vai ser muito mais efetivo do que, né, quando precisa, lógico, é importante ter, como a gente colocou aqui, né, um projeto desse que eu faço um estrutural lá, que você tem, às vezes, em uma mesma forma, uns 3 ou 4 níveis de laje diferente na mesma forma, esses recursos, uma laje de rosa, outra de amarelo, a outra de azul, pronto, né, bem indicado, aqui é tal nível, ou bota a convençãozinha do lado ali, para tal cor, além de ter o nível ainda na forma mesmo, para tentar, né, suprir essas informações e apresentar um projeto que, né, ajude a obra a ter né, a sua conclusão, enfim, né, tenha o seu papel importante para uma boa obra, né, que é o principal. Com certeza. Esse é o principal objetivo, né? Maravilha. Vamos ver aqui. Pessoal, e você acredita, Charles, que já se passaram 1 hora? É rápido. Eu estava vendo agora rápido, aqui né? no relógio. É rápido demais, cara. É rápido. Pessoal, quem tiver dúvidas, quiser fazer algumas perguntas, eu vi que no início da live aqui entrou o Júlio Hermes. Ele é um executor que trabalha com a gente lá de São Paulo. Já fez obra no Rio de Janeiro, tudo. Você conhece ele? Não, de nome pelo menos não.
Então ele já fez obra com o teu projeto, porque ele era gerenciador antes. Daí depois ele virou... Daí ele falou ali de você. E agora Não, quem mas entrou aqui também... Quem falou do Charles não foi o Júlio Hermes, foi outro amigo dele ali. Acho que eu vi que mandou uma mensagem ali, foi o Rodolfo, o Leopoldo lá da Mora Constrói. Parceirão meu aí também, que faço projeto para eles. Lá. Eu achei que tinha sido o Júlio Hermes. Bacana. Tá. E, ó, uma dica aqui também, ó. Quem que tá da live aqui assistindo a gente da Wood Nexus? A gente usou as portas deles agora numa obra nossa em Joinville. E, ó, fazer propaganda de vocês já aqui, material bem bom, a instalação foi top. Eu acho que vale fazer uma live com esses caras aí também. A gente conheceu eles na GGV, né, Nailson? Inclusive, não sei o que eles estão fazendo, que não estão lá hoje. Eu não sei onde que eles estão. Certo. Tá bom. Pessoal, não sei se alguém tem alguma pergunta, quer comentar alguma coisa aí sobre essa questão. A gente tá chegando ao final aí. Laurão, quer complementar com o Charles, hein? Não, agradecer o teu tempo, a tua presença, a tua experiência compartilhada conosco aqui. Ó, o Vitor, ó, da Wood Nexus. Então, show de bola. Excelente material aí, tá? A gente tá bem satisfeito com vocês lá. Charles, queremos agradecer o teu tempo mesmo e por ter compartilhado aí as tuas experiências, o que a gente tem feito junto aí de parceria. Show de bola. Não, o prazer é meu aí, eu sou parceiro da RCE aí, de vocês, né? Bom. Enfim, sempre procurando aí atender da melhor forma e né, com as melhores soluções aí para as obras de vocês aí na correria e na loucura de sempre, né? Em prazo. Acho que o RCE vai ser... Acho que o RCE nós vamos fazer relacionamento, correria e excelência. Eu recebo o WhatsApp quando aparece ali, Lauro mandou mensagem, Nailson mandou mensagem, já falar, já tá vindo coisa no pique aí pra gente resolver, mas brincadeira. Só pra galera entender que o Charles... É um prazer sempre estar fazendo os projetos com vocês aí, enfim, a live aí foi um prazer participar e muito bom. Estamos à disposição. Pra galera entender que o Charles é assim, a gente liga hoje, 9 da noite, Charles, amanhã, 5 horas, estamos indo para Pucarana, que vai começar uma obra lá. Até estrada, com carro sem placa, a gente já pegou, né? Já fomos longe. Chegaram quase de Volvo S60 na casa do Lauro lá, teve de tudo. Né? Maravilha. É bem isso. Então, tá bom. Cara, muito obrigado de coração. Legal. Valeu aí, obrigado pelo convite. Vitão, um abraço pro da prisão. Batendo um papo com vocês aí. Maravilha. Valeu. Cláudio chegou atrasado. Boas noites, Cláudia. Pessoal, vai ficar gravado, pessoal. Quem quiser assistir, vai ser um prazer aí. Isso aí, vai ficar na RCE, né, no Instagram e no YouTube. Na semana que vem tem mais, a gente está nessa jornada, 52 lives, trazendo temas que são do nosso dia a dia, os parceiros que andam conosco, as histórias que a gente tem construído junto, né, soluções que temos dado. E você é nosso convidado, não perca, toda quinta-feira, concorrendo com a Voz do Brasil, estamos aqui. Maravilha. Charles, um abraço para você, Oi? Concorrência injusta. Pois Brasil, lógico, né? Um abraço para você, para a família, Laurão também, um abraço, Deus abençoe. Dani, boa viagem, amém. Se cuida. Valeu. E volta logo aí que o Lauro tá muito triste. Quando chega na quinta eu já faço. O começo da live volta, amor. Ele com lágrimas nos olhos. E é verdade. Eu fico triste. Um beijo para vocês. Forte abraço, Deus abençoe. Com Deus. Sucesso. Um abraço. Valeu, tamo junto. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.